Bom, o tema da nossa palestra de hoje é falar dos egrégoras para o sucesso. Muitas vezes a gente olha o ambiente que a gente vive e nós próprios, e a gente fala, caramba, eu não tenho o sucesso que eu merecia ter. Tal fulano tem tanta capacidade, tem tanto conhecimento, tem tanto potencial e não tem um sucesso na vida dele. Às vezes as pessoas montam um negócio e a coisa não vai para frente. Tem aqueles famosos locais assombrados. Monta um, passa um ano, não vai para frente, monta outro totalmente diferente, não funciona. São locais amaldiçoados. Na realidade, existem forças suprassensíveis que nos cercam, que a gente está envolvido com tudo isso, mas nós não temos ideia disto. Às vezes, a gente tem uma educação errada. Eu acredito que aqui nesta sala não teve ninguém que teve uma educação correta, ou seja, 100% adequada às necessidades de um ser humano, para deixar esse ser humano ser voltado à vitória, ao sucesso, à felicidade, à prosperidade, à saúde. Nós temos educações erradas, porque se nossos pais soubessem da responsabilidade que eles têm para cuidar de um filho e educar um filho, ninguém teria filho. A gente tem filho por ignorância, naquele momento onde nós nem pensamos e eles nascem. E como nascem, a gente cuida deles e leva para frente. E dá aquela educação meia-sola que a gente fala. Nós não recebemos educação adequada, nós não sabemos muito bem nem de onde viemos, o que aqui fazemos, para onde iremos, nós não conhecemos os nossos dons, as nossas virtudes, os nossos defeitos. Imagina querer conhecer uma outra pessoa, hein? Complica mais ainda. Nós nem nos conhecemos, às vezes a gente é tão estranho para nós próprios do que uma outra pessoa. Conhece melhor uma outra pessoa do que nós mesmos. É complicado. E nós sequer temos ideia de todas as nossas capacitações e daquilo que nós somos capazes. Mas existe esse conhecimento que fala dos egrégoras, e nós vamos direcionar esse conhecimento para o nosso sucesso, para a nossa vitória, seja ela qual for, para que realmente nós possamos ser vencedores. Porque nós não nascemos para sermos perdedores. Essa história de karma negativo, que a pessoa nasceu para sofrer, nasceu para tomar paulada, nasceu para ser pobre, miserável, para ser doente, para apanhar na vida, isso não existe. Deus tem dois aspectos, o aspecto positivo e o aspecto negativo. Tudo o que se refere ao aspecto negativo de Deus é o oposto a Deus, que a gente chama de diabo. O maior egrégora que nós temos que vencer é o diabo. E o que é o diabo? O diabo vem do grego diabolos, que significa opositor do homem, opositor da mulher. E o que é o nosso opositor aqui? É a doença, é o desemprego, é a dívida, é a miséria, é o salário minguado que a gente recebe, é o fracasso, é a decepção, é o insucesso, é a traição. Tudo que a gente tem de negativo é diabo. Mas existem determinados diabos que estão muito incrustados na nossa vida. O pai não deu certo, a mãe não deu certo, o irmão não deu certo, por que eu vou dar certo? Também vou dar errado. A gente traz como herança muitos diabos da nossa família, muita herança errada. Isso tem que mudar no contexto evolutivo. E com esta nova consciência de Maitreya, uma nova consciência de uma nova era, que vai ser uma idade de ouro, onde os diabos, os opositores do homem, vão diminuir e os não-diabos vão crescer, tudo vai ser modificado. Mas a gente só tem dificuldades, nós temos medos, temos receios, temos problemas. Se vocês fizerem um balanço na vida de vocês, entre sucessos e insucessos, entre alegrias e tristezas, entre felicidades e decepções, ou qualquer coisa que seja, o que predomina para vocês? É o lado negativo. Porque se vocês dissessem que era o contrário, talvez você não estivesse nessa palestra, estivesse dando palestra em outro lugar sobre o mesmo tema. A humanidade toda é muito dependente mais de forças negativas do que forças positivas. Nós temos forças que nos atrapalham. Isto vem da mãe que nos deu, vem da educação que deu, da Igreja Católica. A Igreja Católica é horrível, porque ela só coloca medo nas pessoas, é medo para ir para o inferno, aí é a pobreza, valoriza a pobreza, sabe? São conceitos muito arcaicos. Isso tem que mudar. Nós não nascemos para sermos pobres, para sermos sofredores, para termos dificuldades. Pelo contrário, nós nascemos para vivermos do outro lado. Vivemos com alegria, com sucesso, com prosperidade, com otimismo e ter uma vida totalmente diferente. Mas desde que a gente nasce até que morre, só toma bordoada na vida. Só sofre, só tem decepções. Por que acontece isso? São situações do próprio contexto evolutivo. A nossa realidade é muito triste e nós poderíamos ter muito mais sucesso. Às vezes a gente não muda um emprego, não aceita uma nova situação de vida, por quê? Por causa do medo, por causa dos receios de enfrentar uma nova situação. E a gente vai ficando naquele processo degenerativo, as coisas vão acontecendo, a gente vai acostumando com aquilo. É como a história do sapo.
sapo, isso é muito tradicional. Se vocês pegarem uma panela e colocarem um monte de sapinho dentro e forem gradativamente esquentando a água, os sapinhos que estão lá dentro vão se acostumando com aquilo, a água vai ficando cada vez mais quente e de repente eles vão morrer fritos, porque eles foram acostumando gradativamente com aquele processo. Nós somos assim também. Isso tudo a gente vai acostumando com essas coisas ruins. Veja o quanto o mundo mudou nos últimos 30 anos. Nós não éramos para aceitar esse mundo. Nós éramos para estar na rua brigando violentamente contra tudo e contra todos, por ter essa sociedade, por ter esse desemprego, por ter esse governo, por ter essa miséria, por ter essa violência, por ter essa corrupção. Mas não, nós somos os sapinhos dentro dessa panela, a coisa vai esquentando, a gente vai acostumando e assim vai. A mulher vai acostumando com os erros do marido, com as chatices do marido, e no final ela vai aceitando tudo aquilo, o marido vai aceitando a mulher e tudo vai. E nesse exemplo desta panelinha que tem os sapos lá dentro, se a gente pegar um sapo de fora e jogar lá dentro, o que acontece? Na mesma hora ele pula, porque ele sente a reação de algo diferente. Só que nós não sentimos isso. É o momento de nós sentirmos como se fosse um sapo de fora colocado nessa panela com os outros sapos sendo cozinhados. E sentir que tem algo errado. Pelo fato de vocês estarem aqui, vocês já sentiram que existe algo errado e que algo pode mudar. Isso que nós queremos que aconteça. Nossa realidade não é boa, mas nós podemos mudar. Porque a maior dádiva que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. Esse negócio de destino esquecem. Ah, mas é o destino. Meu pai tem esse destino, minha mãe tem esse destino, meus irmãos tiveram. Por que eu não vou ter? Eu não vou ter esse destino. Se eu fosse olhar os destinos da minha família, eu nunca faria o que eu faço hoje. Eu não tenho que olhar os destinos da minha família, eu tenho que olhar o meu destino, a minha condição. E por pior que seja, ela pode ser mudada. Nós temos a maior força que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. E pelo livre-arbítrio eu posso mudar o meu destino, posso mudar totalmente a minha condição. E nós temos dentro de nós capacitações, poderes incríveis, que é a determinação. Nós não temos determinação, a gente tem algo parecido com a determinação. Nós determinamos, mas amanhã esquecemos, fraquejamos. Nós não temos aquele ímpeto, aquele impulso que caracteriza os vencedores. Nós temos que mudar. Por que nós não temos? Porque nós não temos esse egrégora, essa forma, pensamento que nos leva a ser vencedores. Porque caramba, eu só tive derrota, eu venci pouco na vida. Eu tenho que vencer em todos os aspectos. Porque um ser humano integral, de sucesso, vence no dinheiro financeiramente, ele vence no amor, ele vence na alegria, ele vence na saúde, ele vence na religião, ele vence na espiritualidade, ele vence nos aspectos profissionais. Ele tem que ser vencedor em tudo. Por isso que ele tem que torcer pro Palmeiras. Aí ele vai ser um perdedor logo de cara. Nós temos poderes incríveis dentro de nós. Só que nós não sabemos, temos que acordar. Falar dos egrégoras é falar de um potencial que nós temos que pode ser desenvolvido, pode ser criado. É criar um egrégora, uma forma positiva que vai nos transformar. Ou seja, nunca mais vão jogar a gente vai ser sempre o sapo fora da panela. Quando cair na panela, pulamos fora. Não vamos mais ser cozinhados pelos outros. E nós somos aquilo que nós pensamos. Por que uma pessoa não tem sucesso? Porque ela não acredita no sucesso. Por que uma mulher não é respeitada? Porque ela não se respeita. Por que uma mulher não recebe créditos ou a pessoa não acredita naquela mulher? Porque ela não acredita nela. Por que uma pessoa não confia naquele homem, naquele ser? Porque ele não confia nele. O respeito, a credibilidade, a confiança, a capacidade. Como é que nós sabemos que nós somos capazes? Eu tenho que acreditar na minha capacidade. Se eu acreditar que eu tenho capacidade, se eu acreditar que eu tenho poder, eu passo a ter poder, eu passo a ter capacidade. Se eu não acreditar nisso, vocês concordam que os outros também não vão acreditar? Se eu tenho dúvida sobre as minhas capacidades profissionais para enfrentar um negócio, eu vou fazer uma entrevista, aquele que está me entrevistando já fala logo de cara, já sente, esse não serve, porque ele sente isso daí. Mas se eu mostro, eu sou o melhor funcionário de todos que tem, vou resolver todos os seus problemas, estou convicto disso e chego convicto disso, que eu sou o melhor funcionário de todos, perto dele e falo, esse é meu homem, e contrata vocês, ou casa com vocês. Mas veja, o que nós somos? Nós somos aquilo que nós pensamos. Por isso que nós temos que pensar sempre de uma forma positiva. A primeira regra para nós criarmos um egrégora é criar egrégoras positivos. O que é um egrégora? Vamos falar de um egrégora agora, nesse momento, para entendermos melhor. Egrégora é uma forma pensamento que nós criamos. Existem egrégoras positivos e egrégoras negativos. Se eu confio no meu poder, na minha capacidade como profissional, como vendedor, como secretária, como advogado, como qualquer função que eu exerça, se eu acredito nela e que eu sou competente, eu crio um egrégora, uma forma de pensamento a meu respeito. Automaticamente eu não preciso vender essa imagem. Essa imagem já é perceptível por todas as pessoas. Crio uma egrégora. Porque nós somos
aquilo que nós pensamos. Por isso que nós temos que pensar de uma forma positiva. Vai dar certo, eu vou conseguir. Acreditar na sua capacidade, acreditar no sucesso, acreditar que vai ganhar dinheiro, que vai ter saúde, que vai conseguir uma situação melhor na vida. Nós temos que acreditar nisso, porque se eu não acreditar, eu não vou realizar. O grande segredo que nós temos no dia a dia, o grande segredo, o maior segredo é pensar de uma forma positiva, porque nós somos aquilo que nós pensamos. Se eu penso que eu sou competente, eu sou competente. Se eu penso que eu sou fracassado, eu sou fracassado. Tem gente que fala, nada do que eu faço dá certo. Pronto, esse já é um fracassado. Ele já diz isso, nada do que eu faço dá certo. Você vai querer o quê? O que ele fizer vai dar errado, porque ele é o próprio azar personificado. Tenho que falar, tudo que eu faço dá certo. Tudo que eu faço dá lucro. Eu sou competente, eu sou forte, eu sou poderoso, eu sou genial, eu sou o melhor. E tem que ser assim, nem que não seja. Tem que ser, ou passa a ser. Mesmo que eu não seja algo, na hora que eu penso que eu sou, eu acabo sendo. Eu não sou medroso. E não sou mesmo. Mas a hora que eu aceito que eu não sou medroso, eu não sinto medo. É automático isso. A gente se autocura e a gente se autotrabalha. Na realidade, o que são egrégoras? São formas, pensamentos. Estamos cheios de egrégoras ao redor de nós. Vamos falar de determinados egrégoras, de locais onde as pessoas vão, locais de peregrinação. Vamos em Fátima. Fátima é um lugar de peregrinação. Vão os fiéis para Nossa Senhora de Fátima. Lá em Portugal, elas começam em Fátima a ver aquela imagem, tem aquela fé. Isso vai criando egrégora de fé. Cada fiel que vai lá e que joga toda a sua confiança em Nossa Senhora de Fátima, vai criando o egrégora positivo. Isso vai criando uma energia naquele espaço-tempo, naquele ambiente, podemos dizer, não? E de uma maneira que quando a gente vai lá, nós recebemos essa influência de todos os que sentem esta fé por Nossa Senhora naquela região, ou naquele local. Mas de repente vai um coxo lá que quer resolver o seu problema na perna. O que ele faz? Pela fé diferenciada dele, não, eu vou curar, Nossa Senhora de Fátima vai me curar, e ele vai lá, ele é capaz de canalizar toda aquela carga psíquica dos outros que jogaram fé lá e vir como um impulso, como um coice espiritual em cima dele, e ele acaba andando e aí resolve os milagres. Grande parte dos milagres acontece por egrégoras de locais. Determinados locais sagrados têm egrégoras específicos. Qual é a egrégora de Fátima? É uma egrégora de cura, é uma egrégora de fé. As pessoas vão ajoelhando, conseguem os milagres. Aí tem a egrégora de Lourdes, tem a egrégora de Aparecida. Os locais sagrados é fácil a gente entender isso. Mas existem egrégoras em todo local. Tem firmas que são fadadas ao sucesso. Toda reunião deles é fadada a lucro, é fadada a resultado, é fadada a coisas positivas, a crescimento, etc. Isso cria um egrégora no meio ambiente, onde qualquer um que entrar naquela reunião, ou naquele espaço-tempo, ou naquela sala, junto com as outras pessoas, recebe essa influência de um impulso positivo para o progresso. Agora, a gente trabalha numa firma, será que vai vir o salário? Será que tem aumento? A gente é descontente? A coisa não vai? Quer dizer, isso vai criando um egrégora nefasto, um egrégora negativo. Tanto é que você pega um sapo de fora, põe naquela empresa, o que acontece com ele? Ele vem com impulso total, vamos mudar, vamos fazer, vamos reformar. Daqui a pouco aquele egrégora entra dentro da corrente sanguínea dele, ele entra naquele ambiente e pronto, é outro derrotado lá dentro. É outra maçã podre que entra no processo. A nossa família também. Imagina, os nossos filhos são reflexos do que nós somos. Uma família que é próspera, que tem um egrégora positivo, que quer crescer, que quer mudar, que cada vez melhor, do jeito que eles vivem, não está legal, tem que ser melhor. O carro que tem não está legal, tem que ser melhor. O espaço tem que ser ampliado, o bairro tem que ser mudado. Sabe, tem esse impulso positivo que impulsiona toda a família de uma forma positiva. Por que um casal tem um relacionamento bom e outros não têm? Porque tem um egrégora positivo. E o amor, a confiança, são fatores que fazem engordar o egrégora. A desconfiança, o ciúme, são fatores que fazem murchar o egrégora. Tem egrégora que você tem que dar umas bombadas de vez em quando para ele poder manter os relacionamentos. Tudo o que a gente recebe de influências externas, nós recebemos diuturnamente, dia e noite, no clube, no trabalho, nas igrejas, no ambiente, nos locais que a gente está. E a maioria dos egrégoras, o que são? Positivos? Não, são negativos. Onde a gente vai só vê conversa desgastada.
desgastante, conversa negativa, conversas assustadoras, reclamações, queixumes. Como é que a gente pode vencer num ambiente desse? A gente recebe, queiramos ou não, essas influências negativas. Egrégora é uma forma de pensamento pessoal ou uma forma de pensamento coletiva. Existem egrégoras do bem, que são egrégoras que fortificam, que fazem crescer, e egrégoras negativos do mal, que murcham, consomem e destroem as pessoas. O que é um anátema, um amaldiçoado, uma praga? É uma egrégora do mal. E às vezes a gente vem com esse egrégora que passa de mãe para filha, passa de pai para filho. A pessoa herda o quê? Uma porcaria de uma egrégora que não serve para nada. É uma egrégora de um fracassado. E aí vem toda a família de fracassados, toda a família de gente que não vai para frente. Nós temos que romper isso daí. Nós temos que conhecer essas forças. Vocês acreditam que são forças psíquicas? São forças vivas. Os egrégoras atuam na forma mental, eles nos interferem mentalmente, atuam na forma astral, eles nos interferem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos instintos, eles interferem na nossa vitalidade. Existem egrégoras vampirizantes, egrégoras fortificantes, egrégoras de doenças, egrégoras de saúde, e eles influenciam também nos nossos meios físicos. Nós estamos sempre com influências desses egrégoras. Nós não mudamos as pessoas. A mulher casa com o homem e fala, vou mudar esse homem. Muda nada, ela que tem que mudar, senão ainda ela entra pelo cano. O homem não muda, nós não mudamos. Para nós mudarmos é uma coisa difícil. E a gente tem muita coisa ruim dentro de nós, pela educação, pela religião. Veja o egrégora da religião católica. É a coisa mais nojenta que tem. Desculpe falar para vocês que são católicos. Todo mundo aí está falando bem do Papa, que morreu, aí veio o outro. Mas veja o egrégora da igreja. É uma egrégora de egoísmo. Ou você não enxerga isso? Não tem coisa mais egoísta do que o Vaticano. Porque o mundo está pobre, o mundo está miserável, o mundo está sofrido, as igrejas estão caindo aos pedaços, mas o terreno é deles. E ali aquela riqueza, aquela beleza, é uma egrégora chocante. Se eu sou católico, eu teria que estar na riqueza do Vaticano, que é o país mais rico do mundo. Eu não tenho que viver na pobreza. Não, divulga a pobreza porque a riqueza é do Vaticano. Não, vem aqui. Não dá mais para aceitar isso daí. Melquisedeque, o rei do mundo, as novas consciências, a criança que nasce hoje não aceita mais isso. Egrégoras da Idade Média que estão aí. Eu entro numa igreja, eu volto para 1400, 1200, ou não. Caramba, quando que eu entro numa igreja e eu ouço alguma coisa agradável? Fala da igreja católica. O egrégora dentro da igreja católica é maléfico. Ele é ruim. Ele não é um egrégora que deveria ser. Porque é um egrégora antiquado. Ele não acompanhou a tecnologia. A gente quer saber das pílulas anticoncepcionais. Até hoje, quanto tempo existe a pílula anticoncepcional que a igreja não se posiciona? Agora diz que camisinha de Vênus que protege contra a AIDS é abortivo. Só se eu pegar a camisinha, botar uma pedra dentro dela e ficar batendo nos espermatozoides. Aí ele passa a ser abortivo. Não é abortivo, ele é preventivo. Agora vem com esse egrégora de que sexo somente serve para gerar filhos. Alguém aqui casou só para gerar um filho? Ter sexo uma vez com a mulher e gerar um filho? Por que vamos viver nessa mentira? É uma egrégora de mentira que a gente vive. Aí vai todo mundo na igreja no domingo, por quê? Tem uma egrégora do mal, que diz, se não for na missa, vai pro inferno. Eu corto o pescoço se quem não for na missa vai pro inferno. Nessa missa aí? Não, é esquisito. A própria igreja, que é para dar conforto espiritual, é egrégora negativo. Por isso que o católico não vai para frente. Vocês entendem isso? Aí vem Martim Lutero e fala, não, esse egrégora não me serve. O próprio Martim Lutero falou isso, falou, vamos criar outra egrégora. Aí criou a egrégora de que não é fé que resolve. O catolicismo é só fé, tem que ter fé. Aí é fé de mais ou fé de menos, mas fé de qualquer jeito. Aí não é fé, é trabalho que resolve. Aí criou a egrégora do trabalho. É fé com trabalho, é obra que resolve. E quem seguiu Martim Lutero? Os protestantes. Aí nasceram os germânicos, os teutônicos, os ingleses, os franceses, os americanos, e aí veio o progresso. E o português que ficou nessa fé, o que deu? Atraso. E o espanhol, mais atraso ainda. Até que acordaram, falaram, vamos sair fora desse egrégora. Aí o que deu a Espanha? Em pouquíssimo tempo, mudou totalmente a Espanha. Hoje é uma Espanha tecnológica, poderosa, fantástica, maravilhosa, e Portugal também está saindo desse ostracismo dele. São egrégoras que sustentam a evolução, e egrégoras que destroem a evolução. E aparentemente são bons. Não é bom ir na igreja? Não é bom ser católico? Existem egrégoras que não são bons. Tem religiões que não são boas. Por quê? Ela promove a pobreza, ela promove a miséria, ela promove o sofrimento, ela promove o autoflagelo, o diabo. Tem que ter medo do diabo, tem que ter medo do inferno, não tem que ter medo de nada. Eu não quero saber de Jesus crucificado. É um egrégora horrível, Jesus crucificado. Eu não crucifiquei Jesus. Eu acho que eu era do lado de lá. Eu estava brigando. Se eu estivesse vivo lá, com certeza eu não crucifiquei Jesus. Eu era um dos que estava brigando contra os que estavam crucificando ele. Por que eu tenho que ficar sofrendo com a crucificação de Jesus? Eu não quero saber de Jesus crucificado.
crucificado. Eu quero saber de Jesus ressurreto. Aquele que adquiriu o título de Cristo para a vida eterna, aquele que é poderoso, que voltou ao reino dos céus. Não é isso que eu quero saber? Mesmo as religiões têm egrégoras negativas. Por que que o evangelismo está crescendo? O que está atrás do evangelismo? É o egrégora? Os evangélicos têm egrégora? Eu não digo que eles são perfeitos, mas já é melhor do que os católicos. A mulher tem uma outra postura, uma outra posição. Os conceitos frente à família, frente ao sexo, frente às questões sociais são colocadas de uma outra maneira. Isso gera um egrégora. Por que que Edir Macedo teve sucesso? Porque ele é um gênio? Não, porque ele criou a egrégora da religião dele, da religião que ele criou. A egrégora positivo. Ele pegou a egrégora negativo, criou a egrégora diferenciado, e é a egrégora que faz o sucesso da religião. E à medida que os crentes daquela religião vão participando daquele movimento, vão encorpando, o egrégora vai ficando maior, vai influenciando mais gente, vai crescendo a religião como está aí. Todo mundo falou bem desse Papa que morreu. Eu critiquei muito em televisão, em rádio. Por quê? Que gerente da igreja é essa, que diretor, que presidente, que seja lá o que for da igreja, que perde quase 30% dos seus fiéis ainda elogiado. Faça isso em qualquer empresa, alguém que vai perder 30% dos negócios. É o primeiro a ser crucificado. Aí é o Papa, e não sei o que lá, é maravilhoso. Não, vamos olhar a realidade prática também. Aí vem o outro, que é o Ratzinger, rato cantador, chega lá, é o substituto que é pior do que o outro, é mais tradicional ainda. Quer dizer, ele vai manter a igreja nos padrões piores do que ela já está. Mas caramba, eu sou católico, eu mereço ter outra egrégora na minha igreja. Eu quero ter egrégora positiva, egrégora de amor. Agora eu entro numa igreja, honestamente, eu não sei se acontece com você, eu não sinto nada. Eu olho lá, aquilo é um saco vazio. Aí a gente vê fanatismo, não dá para entender. Uma religião que nem essa merece uma outra condição. Tem que mudar a egrégora. A coisa que nós mais estávamos torcendo é para ter um papa diferente que mudasse esse egrégora. Mas não vai. Conclusão, eu não sou profeta, mas vamos ver o que vai acontecer com o cristianismo. Vai afundar cada vez mais. E o evangelismo vai crescer cada vez mais, e outras religiões que vão aparecer vão crescer cada vez mais. Vocês têm dúvida disso? Agora é que vai piorar, agora é que a vaca vai pro brejo mesmo. Os egrégoras são mais importantes do que a gente pensa. Uma estrutura que nem o próprio catolicismo tem egrégora totalmente nefasto. Veja o egrégora que eles têm, comandados por papas negros do mal, das trevas. Quando eu falo papa negro, eu estou falando daquele negro de maldade mesmo, que fizeram inquisição, matavam, queimavam gente viva. Onde que um papa pode queimar gente viva, gente? Se o mandamento de Deus é não matar. E nós aceitamos isso. Como é que eu aceitei isso? Eu tenho nojo da minha pessoa de ter aceitado isso. Quer dizer, eu nunca deveria ter aceitado isso, que a igreja fez a inquisição. Eu nunca devia aceitar. Foi um erro crasso na igreja. É o egrégora negativo. Você critica o papa, você critica a igreja. Não, eu falo de egrégora. É totalmente negativo. Isso gera uma maldade, isto gera um karma, isto gera uma miséria. Por isso que quem segue o catolicismo, na sua essência, é miserável, é pobre. A América do Sul está ficando pobre, porque é católica. A África está ficando pobre, porque é católica. Tem AIDS para dar e vender lá. Por quê? Não pode usar camisinha, porque a igreja não deixa usar camisinha. Caramba, o que é pior? A AIDS? Ou então ouvir essa conversa asquerosa, mentirosa, de que os casais se unem apenas para ter filho. Vocês conhecem alguém que casou só para ter relação sexual, para ter um filho? Ou dois, ou três? E ainda você tá na mosca no dia que for? Ah, vem aqui, pô. Que falsidade que é esse? São egrégoras falsos. E hoje nós estamos mudando. Até agora era uma época de peixes, final de peixes, e esses egrégoras se mantinham, eram até fortes. Mas tudo isso vai ser destruído, gente. Já está vibrando nas crianças. Nenhuma criança aceita essa situação. Tentam levar o filho de vocês na igreja, o adolescente de vocês, ele vai? Não, seja franco. E a criança vai? Não tem nada a ver com eles lá. A igreja tem que mudar. Agora, é chato, é horrível ver todo um processo de riqueza, de mistério, de não sei o que lá, para piorar mais ainda a situação. Eu meto a boca no trombone mesmo, porque eu não olho um aspecto, eu olho o aspecto global. Agora, tem religiões positivas, por exemplo, o budismo. Vou falar do budismo. A gente olha o budismo, a gente vai na Índia, por exemplo. Tem um egrégora lá que, pelo amor de Deus, é o pior que tem. A coisa mais nojenta que eu vi na vida foi na Índia. A coisa mais nojenta que eu vi foi o Ganges. Aquele rio sagrado, que de sagrado não tem nada. Aquilo é asqueroso. Aí você tem leproso tomando banho com você, gente com AIDS, com todas as doenças, bebendo daquela água, cuspindo, escovando os dentes, e outro bebendo como sendo sagrado. Eles jogam 400 a 500 pessoas por dia, amarrados com pedra, que são homens santos, mulheres grávidas, crianças e gente que não tem 50 reais. Que os que têm 50 reais pagam a cremação. E quem paga a cremação vai para o céu. Quem não é cremado volta na reencarnação. Mas caramba, que Deus que é esse que por 50 reais determina
determina se alguém volta na evolução quando é cremado ou se não é cremado. Veja que egrégora que tem, que egrégora ruim. Se olha lá, o cara fala que estava comigo, fala, tá boiando, olha só como ele boia, é diferente. Aí você vai ver, não tá morto. Aí vem um corvo, começa a comer o olho dele, começa a comer a boca, começa a comer o nariz, a orelha. Você fala, caramba, que cultura que é essa? O outro bebendo água do lado. Aí crema uma pessoa, não tá nem queimada, que eles queimam com madeira verde. Você olha lá, ele cutuca, você vê o estômago do cara, o fígado do cara, joga aquilo no rio, e o outro bebendo ali do lado. Fala, caramba, que egrégora que é esse? Que país sagrado que é esse? Não é egrégora nefasto isso? Isso é egrégora do diabo, gente. Ou não? Que homem santo que é esse? Que religião santa que é essa? Que Índia fabulosa que é essa? Eu meto a boca no trombone mesmo. Você pega a região budista para a Índia, é fabulosa. Os budistas já têm outra egrégora. Ele tem uma egrégora de família, de ordem, de limpeza, de construção. É outra história. É uma egrégora positivo. Eu falo isso para chocar vocês mesmos, para vocês sentirem o que é egrégora. As religiões, maior religião aí, católica, é o pior egrégora que tem. Qual é a maior figura que existe na religião católica? Duas. Jesus crucificado e o outro é o diabo. Quem que criou o diabo? O diabo não existe, gente. O diabo quem criou foi a igreja. Diabo, na realidade, vem de diabolos do grego, que significa opositor do homem e da mulher. O que é diabo? É doença, é o desemprego, é a maldade, é a inveja, é a violência, é a ignorância, é a burrice. Tudo que tem que atrapalha a evolução é diabo. Aí eles criaram uma estrutura onde medrosos ficam dentro de uma egrégora. Agora veja, o sujeito é católico, vai na igreja e etc. E ele está dentro do egrégora que é nefasto. Ele não está voltado ao crescimento. Agora vamos para o outro lado, vamos para os evangélicos. Também não estou aprovando os evangélicos, estou mostrando a diferença. Já é outra egrégora. Aí tem as reuniões às terças-feiras dos empresários. Quem fica nessa fila dá R$50. Quem tem R$100 fica nessa fila. Quem tem 200 fica nessa. E vamos fazer um desafio para Deus. Eu dou 100 do meu bolso, mas aí Deus é melhor, Deus te dá 200, Deus te dá o dobro. Desafia Deus, dá dinheiro que Deus te dá mais. Se você não é medroso, se você não dá, você não ganha. Ele acredita e vem dinheiro para ele. É incrível, ele recebe dinheiro mesmo, porque senão não funcionava. É uma pilantragem, a gente sabe disso. Mas é uma egrégora que mexe, que motiva as pessoas, que ele desafia. Dê 100 que você vai ver que Jesus te dá 200. O cara fala, tô 100 e me dá 200, pô. Vamos nessa. Quer dizer, é uma egrégora positiva que eles criam, de uma maneira errada. Mesmo tendo coisas erradas, você cria egrégoras positivas. E essa igreja está crescendo. Aí tem aquele egrégora que é para benzer as carteiras profissionais. Todo mundo entrega a carteira profissional para o pastor benzer. Na realidade, ele olha para ver quanto está registrado em carteira, para ver se ele está pagando o dízimo correto. O meu trabalho é bento, não sei, tudo é ser bento. E aí vai. As próprias religiões, às vezes mesmo de uma forma questionável, têm egrégoras positivos para os frequentadores. As próprias religiões que vocês têm exercem uma influência sobre vocês. E a religião católica é nefasta. Eu estou dizendo para vocês, ela tem que mudar. Porque se ela não mudar, Melquisedeque vai acabar com o catolicismo. Já está determinado. E é curto prazo. Mas não era esse papa para ter aí. Mas existe a linha dos que querem mudar e a linha dos que não querem. Não querem, venceu. Deu a lógica pura. Porque esse papa, nós estamos onde? Nós estamos na quinta raça-mãe ariana. E na quinta raça-mãe ariana, nós estamos na transição da divisão dela, que é a sub-raça teutônica, que está mudando para bimânica. Nós estamos no final da quinta sub-raça teutônica e esse ano é o último. Começou às 9h40 do dia 21 de março, vai terminar no dia 21 de março de 2006. Aí acaba Peixes. Acabou o ciclo de Jesus, é o ciclo da volta de Jesus, que a gente chama de Maitreya, ou dê o nome que for. Nós estamos no final do ciclo teutônico. Deu lógica, porque o Papa é teutão. Ele é alemão, ele é teutônico. Aí deu em cima. Veio um Papa do final de ciclo mesmo. Aí deu lógica. O que mais que deu lógica? A tradição. Porque o catolicismo está assim desde 1000 e pouco. E nós temos dois poderes. O poder temporal, que é o conhecimento científico, tecnológico, o estado de arte do conhecimento, e o poder sacerdotal. Os dois têm que estar juntos, porque senão a gente não evolui. Em cima da tecnologia, do modernismo, a igreja tem que se posicionar. Agora vem um Papa retrógrado desse, que é pior que o outro ainda. Peraí. Ele está mantendo o egrégora da igreja e não querem mudar o egrégora da igreja. Com medo. Medo do quê? Do que eles têm medo? A mulher não tem alma pela igreja. Até 1500 a mulher não tem alma. E a mulher não tem alma mesmo, porque judia é de nós homens. Mas independentemente disso, até 1500, 1600 a mulher não tinha alma. Era um negócio. A mulher era a causa do pecado. E é mesmo para nós. A mulher é a causa da destruição. A mulher não tem alma. A mulher é o diabo encarnado. A mulher é o pecado encarnado. Pô, mas vem aqui. Isso é mentalidade retrógrada. Tanto é que até hoje mulher não tem vez na igreja
Igreja Católica. Porque nada impede da mulher ser sacerdote. Não tem nenhum trecho do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que não deixa a mulher ser sacerdote. Ela tem que ser sacerdote. Ela tem o mesmo direito dos homens. Aí não pode. Aí fica aquele processo de homem lá. Eu estudei em seminário, eu vi muita coisa que não me agradou no seminário. Até pulei o muro por causa disso, um dos motivos. Aí corre essa pedofilia dentro da igreja, que é muito mal conduzida, é uma sem vergonhice, uma nojeira que está lá dentro, ninguém resolve, aí não se posicionam sobre o sexo, não dão uma postura, que tem que dar uma postura sobre o homossexualismo. Eu não estou defendendo, não estou atacando, mas Jesus já falou sobre o homossexualismo. A Bíblia fala sobre o homossexualismo. Ou seja, vamos falar do homossexualismo, de uma postura de um papa. Se eu fosse papa, qualquer um que tivesse consciência e agiu pelo que eu vou falar. A igreja nunca é contra o homossexual. Ela protege o homossexual, respeita o homossexual e acha que o homossexual tem seus direitos, suas obrigações, etc. Ela é contra o homossexualismo. A igreja nunca é contra a prostituta. Ela aceita a prostituta, ela respeita a prostituta e ela quer a prostituta dentro das suas fileiras. Tanto é que a maior parte dos que seguiam Jesus eram homossexuais, eram prostitutas, eram ladrões, eram sem vergonha, salafrários e bandidos. Gente do bem não ia junto com Jesus. Ele só tinha bandido do lado dele. É leproso, sem vergonha, picareta, político que reencarnou em Brasília. É tudo que estava com ele lá. A igreja não é contra a prostituta, nem contra o homossexual. Ela é contra o homossexualismo. Isso sim, nós somos contra o homossexualismo. Ou seja, divulgar isto como sendo certo. Querer quebrar valores da igreja, querer homossexual casar, véu e grinalda, cuidar de filhinho, de bebês. Não, peraí. Mas no direito dele, sim. Nós defendemos o homossexual, mas o homossexualismo não. Essa parada gay aí na Paulista, lógico que nós não aceitamos isso. Esses movimentos aí para valorizar a coisa, dizer que é o certo, que é o bonito, que é o moderno. Isso não. Mas o homossexual, sim. Nós devemos amá-lo, devemos respeitá-lo, porque o nosso filho pode ser, a nossa filha pode ser. E por causa disso eu vou matar minha filha, eu vou afogar minha filha? Não. Ela tem que ser cuidada, ela tem que ser orientada do que ela é. A prostituta também. O movimento nós não defendemos, mas a pessoa que caiu no erro, nós temos obrigação de ajudar quem caiu no erro. É tão óbvio isso. Agora, caramba, por que um papa não assume uma postura dessa? Não é simples. Acabou com o processo. Não. Tão complexo. Aí reúne aquela bispada, reúne aquela cardealada, aí reúne, aí fica e não fica. Não, é melhor não mexer, senão pega fogo. Vamos ficar na tradição. Aí fica na Idade Média. Agora, caramba, você acha que os filhos de vocês, os netos de vocês vão aceitar essa religião? Os meus ninguém aceitou. Meus filhos, eu já não aceitei. A minha família ninguém aceitou. Meus filhos não aceitaram. Imagina meus netos, que são mais espertos do que nós. Vão aceitar? Não. Por isso que eu falo, já foi. A Igreja Católica já foi. Deu a lógica, deu a tradição, deu um teutão. E também ele assumiu o nome, a gente falava, pelas profecias de Malaquias, que era um Papa negro que ia ser. Deus quisesse que fosse um africano, porque quem sustenta o Vaticano é a África, a América do Sul e a América Central. Tinha que ter um Papa daqui, ou brasileiro, ou argentino, da família do Maradona, ou então um africano, ou então um mexicano, país tão católico igual o México. Aí não, põe um alemão, porque é bom na Fórmula 1, vai ser bom no Papa também. Mas a profecia do Papa Negro aconteceu. Que nome que ele usou? Benedictus, que é o padrão do negro dentro da igreja. Nunca teve um santo com tanto poder igual São Benedito, que era negro. Ele tinha poder de materializações, o poder de prápti, da magia. Ele materializava tudo. Ele ficava em êxtase e ele cuidava da cozinha. Aí vem a Benedita da cozinha também, que vem dessa tradição. E aí, de repente, chegaram os cardeais um dia para jantar e ele estava em êxtase na cela dele. Ele não tinha comida. Aí o que ele faz? Ele entra e materializa o melhor dos jantares que tinha. Ele tinha poder. Ele deu Papa Negro também, pelo nome. Benedictus, do latim, que usa o nome latino. Aí ele chama Bento, mas esse é o Benedictus. A profecia aconteceu. De uma maneira ou outra aconteceu. E o nome dele é Ratzinger, que é rato cantador. Aí vocês têm uma conclusão pessoal, que o nome diz muita coisa. São egrégoras ruins. Na família de vocês tem uma egrégora. Não tem uma egrégora? É do pai de vocês, do avô de vocês, da família de vocês. Tem uma egrégora da família de vocês. Já viu que o egrégora da religião é questionável. Já chutei o pau da barraca. Não adianta ser católico, etc. Às vezes eu estou sendo católico, mas eu estou tendo influências negativas no meu egrégora. Eu aceito a pobreza. E essa história de Jesus ser pobre, Jesus nunca foi pobre. Sempre viveu na riqueza. Essa história de manjedoura, de presépio, isso tudo é fajuto. Isso é mentira. Jesus apareceu no contexto evolutivo com 2 anos, segundo o Evangelho de Mateus, que viveu com ele. O de Lucas, que apareceu 75 anos depois de Jesus, é que veio com essa história. E é repórter. Aí vem o egrégora. Que outra egrégora que vocês têm influenciando vocês? A família de vocês. É uma família de gente de sucesso?
É uma família de gente saudável? É uma família de gente positiva ou é aquela encrenca que todos nós conhecemos? É a encrenca que todos nós conhecemos, principalmente quando entra um novo cunhado, uma nova cunhada, uma sogra, aí é uma encrenca. Vamos lá, o trabalho de vocês. Qual é a egrégora do trabalho de vocês? A egrégora positiva, tá todo mundo animado, todo mundo nota 1000, progresso, saúde, prosperidade, ou é uma egrégora negativa? Ou é egrégora da televisão, Cidade Alerta, Big Brother, que é a maior egrégora de pilantragem do que Big Brother? Ah, vem aqui, a gente assiste aquilo porque não tem outra coisa para assistir, porque pelo amor de Deus, aquilo é um lixo, ainda mais se tiver uma menininha de 12, 13 anos na sala, vendo aquela porcaria, é porcaria aquilo lá. A Globo é o maior fabricante de egrégora negativo que tem. Aí vem o Ratinho, vamos assistir o Ratinho? Que egrégora que tem o Ratinho? O nascimento para ele, aquilo é gozação. É só teste de DNA. E brinca com um, brinca com outro, a gente dá risada. Porque a desgraça dos outros é pior do que a nossa. É egrégora de desgraça assistir um Ratinho. Os livros que a gente lê, quantos livros negativos, mentirosos que a gente pega e lê, falsos, são egrégoras negativos. Ou seja, o que eu quero despertar para vocês é a atenção desses egrégoras. E às vezes uma igreja tem uma egrégora tão ruim que você não faz ideia, como é o catolicismo. É ruim mesmo, vai por mim. Tanto é, querem duvidar? Vão numa igreja lá no interior de São Paulo, lá numa cidadezinha desse tamanho e assistam uma missa. E depois vão na catedral assistir a missa ou qualquer igreja que vocês queiram. Não tem diferença. Diuturnamente nós estamos cheios de egrégoras negativas. E aí vem essa vida sem graça, essa vida de sofrimento, esse clima de medo, esse clima de raiva, de angústia, de mal-estar, de tanta egrégora negativa. O que a gente tem que fazer? Sair dessa e criar um egrégora positivo. Me dê um exemplo, vocês. Cada um tem uma vida diferente, missões diferentes. Citem um egrégora positivo de vocês. Onde tem um egrégora positivo de vocês? São Tomé das Letras. Mas depende. Se você for no morro, lá só tem maconheiro, Elvinho, Canção. Ali é a pior egrégora que tem. Mas alguns locais tem. Eu vou dizer uma egrégora positiva. É na Caixa Econômica, na área que paga os prêmios de loteria. Lá é egrégora positiva. Você entra lá, tá todo mundo com um sorriso aqui. É egrégora. Vai ser pouquíssimo, gente. Quais são outros egrégoras que você tem positivo? Pensem. Maternidade. A não ser que nasceu aquele bicho tão feio que o médico falou, deixa no canto, se não latir a gente põe a pulseirinha. Mas normalmente não. A maternidade é um lugar positivo, tem uma egrégora positiva. Agora, não vai comparar com pronto-socorro, ou então com necrotério. É complicado. Vocês concordam comigo que tem poucos egrégoras positivos e que a maioria do que tem aí são egrégoras negativos? E que vocês estão constantemente, sem perceber, sendo massacrados por esses egrégoras negativos, até pensando que são positivos, como no caso das religiões. Muitas religiões, falsas religiões. Por que eu falo isso? Porque nós temos que acordar, gente. Nós temos que criar um egrégora nosso, forte, e esse egrégora tem que ser pessoal e individual, para que onde a gente estiver, as influências que estão lá não vão atrapalhar a cada um de vocês. Segundo, criar egrégoras com aqueles que convivem com a gente, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com os nossos filhos, com a nossa família. A fábrica pode ser uma zona total, egrégora ruim, mas o meu ambiente de trabalho, aquela zoninha onde tem 5, 6, 10 pessoas, lá é uma egrégora positiva. É uma outra seção. É isso que a gente tem que criar. Porque aí, a hora que vocês mudarem o egrégora, vocês vão ser aquele sapo que pula fora d'água. Caramba, como é que eu vivi todo esse tempo nisso daí? Meu Deus do céu. Alguém aqui vai na missa todo domingo? Ou ninguém? Ou ficaram com vergonha agora? Ninguém! Olha só! Você vai. Mas saiu de lá, muda alguma coisa? Pra quem vai lá? Pra você. Porque senão você não iria. Você acredita. Isso acontece. Mas são casos particulares. Mas se você olhar, normalmente tinha que ter o progresso. Acho que uma religião tem que promover a saúde, a alegria, a felicidade, a prosperidade, o entusiasmo e não simplesmente criar condições nefastas. Aí ela falou outra coisa. Ela falou uma coisa verdade. Muitos padres, muitos bispos, muitos cardeais não batem com essa filosofia. Eles já praticam uma outra coisa. É como o padre Marcelo. Fica cantando, mas cantar também não resolve. Mas ele fica cantando. É melhor, mas também ainda tem os mesmos ranços. Quer dizer, não é uma igreja que mudou totalmente. É diferente. Vamos explicar. Egrégora é uma forma de pensamento. Os católicos, devido àquela situação da igreja, que não é egrégora. Toda vez que ela vai à missa, que vocês duas vão na missa, só as duas. Bom, que vocês duas vão na missa, o que acontece? Vocês entram na missa e entram dentro daquele egrégora. Aquele egrégora é função da tradição da igreja, dos ritos da igreja, é função do padre que está lá conduzindo, pode ter um diferencial dos que frequentam aquele processo. Eles criam uma carga psíquica que atua na nossa carga psíquica individual e exerce uma influência. Às
vezes a gente entra no local, no centro espírita, que é lastimável. A gente sai de lá totalmente arrebentado. E às vezes vai no centro espírita que é gostoso. A gente vai no culto evangélico que é gostoso. A gente se sente bem. No outro é desagradável. O que é esse sentir bem ou não? É influência da egrégora. Isso é criado por formas de pensamento, formas de desejo, por crenças, por práticas, por rituais, por coisas repetitivas. Isso a gente chama de formas de pensamento. Se eu tiver uma forma de pensamento assim, puxa, nada que eu for, ou eu penso simplesmente, puxa, o que eu faço só dá zero. Eu sou azarado, nunca ganhei nada. Eu só tenho problema. Eu só arrumo encrenca. Nenhuma mulher gosta de mim. Eu vou ficar pra titia. Conclusão, se eu pensar assim, o que eu criei? O egrégora é negativo. Chega alguém que dá pedal, tem uma química, ele já vai sentir uma certa repulsa pelo próprio egrégora que a pessoa tem. Isso é automático. Uma pessoa que é altamente negativa, a gente chega perto dela e começa a se sentir mal de tanta coisa ruim. Não? A egrégora advém, ele é formado em cima de formas de desejo, formas de pensamento. Já arquétipos não. Arquétipos são experiências coletivas que existem no inconsciente coletivo. Eu tenho vivências que não são da minha personalidade, mas são vivências da humanidade, que eu não vivenciei, mas que a humanidade vivenciou e que eu tenho conhecimento disso. Se eu for induzido através de um processo de hipnose, eu vou falar coisas da minha personalidade que eu fiz. E vou falar coisas que não são da minha personalidade, que pertencem à minha raça, que pertencem à minha coletividade, à humanidade. Isso são arquétipos. São experiências inatas que não pertencem à nossa realidade. Mas tem a ver com a egrégora agora. Ficou clara a diferença, para você saber o que é egrégora e o que é arquétipo. Mas vamos falar da humanidade como um todo. A humanidade não está violenta, ela não está negativa, ela não está medrosa. Isso vai criando no inconsciente coletivo medo, pavor, fracasso. O jovem hoje, ele não vê perspectivas de crescimento. Por quê? Porque no inconsciente coletivo, todos os jovens do mundo inteiro têm esse sentimento. E ele mesmo que não tenha vivenciado isso, que o pai dele é rico, que ele tem chance de progredir, tem até um negócio, ele recebe essa influência do inconsciente coletivo também. É diferente, egrégora é uma coisa, inconsciente coletivo é outra. Mas a influência do inconsciente coletivo atua como uma egrégora também. Chega a atuar como egrégora. Bom, você já entende o que é egrégora. Existem egrégoras do bem e egrégoras do mal. Infelizmente, a maioria dos egrégoras que nós temos são negativos. Agora, dentro da maçonaria, eles têm rituais que não mudam. É proibido mudar pelos landmarks, que são regras. Não pode mudar. Aí tem ritual Kadosh, escocês antigo aceito, York e vários rituais que tem aí. Só que o ritual não muda e ele faz aquele ritual e é um ritual de prosperidade, é um ritual de sucesso. O maçom, quando entra na maçonaria, recebe uma carga positiva voltada ao sucesso. Ele recebe este processo de se tornar o homem perfeito. Nenhum maçom é perfeito, a gente sabe disso. Tem muito picareta que é maçom e tem muito maçom muito bom, mas tem de tudo. Mas o egrégora deles é um egrégora positivo, de progresso, de prosperidade, de ajuda mútua, de fraternidade. Eles têm um egrégora positivo. E é muito forte. A maior das ordens secretas usa um egrégora, que é a maçonaria, muito positiva. A gente indica até este egrégora. O que nós temos que fazer? Acordar a nossa atenção e observar os egrégoras que a gente está envolvido. Nós temos mais egrégoras do mal ou negativos nos cercando do que egrégoras positivos. Isso vocês têm que identificar e cair fora disso. Eu estou dizendo para você não assistir missa. Não estou dizendo isso. Se você se sente bem, se você consegue sair com felicidade de uma missa, é sinal que você tem um egrégora dentro de você, que você criou, ou por fé, ou por gostar disso ou daquilo, ou do ritual em si, ou da prática, que para você é favorável, mas que na maioria das pessoas não é. A gente tem que identificar. Se eu sou melancólico, gosto de sofrer, eu me autoflagelo, sou melancólico. Se eu estou num ambiente melancólico, eu estou na minha. Falo, nossa, aqui é o meu. Se eu vou trabalhar num pronto-socorro, onde só chega motoqueiro arrebentado, gritando de dor, falo, aqui é meu, vou ser enfermeira desse local. É uma delícia. Me sinto bem, mas por afinidade. Mas que é negativo, é. Ele vai ser pior melancólico do que ele já é. É negativo também. Mas tem gente que se sente bem em determinadas egrégoras. Tem gente que adora ir no cemitério. Tem gente que adora ir em pronto-socorro. Tem gente que adora ler crimes. Cara, por que gosta de tanto ler crime? Não tira tanto programa às 6 da tarde. O importante é esse. E nós temos, dentro dos egrégoras, os nossos auras. Nós temos 4 auras. Temos o aura físico, que ele acompanha cerca de 1 centímetro o nosso corpo físico. Em volta do meu corpo, 1 centímetro para fora, eu tenho emanações de gás carbônico, que eu respiro pela pele também. Eu tenho emanações de hormônios que eu estou jogando para o meio ambiente, de infecções que eu tenho, também a gente exuda pela pele. Eu tenho pelo meu suor, pelas minhas glândulas endócrinas,
endócrinas de secreção interna, os meus hormônios, eu estou jogando um monte de produto para fora. E junto com esses produtos, toxinas, sal e etc. E se eu tenho uma doença degenerativa, uma doença grave, emanações dessa doença também saem pela pele. A gente pode perceber pelo aura da pessoa, pelo olfato, a gente sente o cheiro do câncer. Tem pessoas que quando alguém tem câncer, ele sente o cheiro à distância, porque ele tem o olfato afinado, porque emana pela pele. Quando uma mulher está excitada, determinados homens sentem a excitação pelo olfato da mulher. Um sente pela arranhada, outro sente pelo olfato. É possível sentir pelo olfato. A gente tem um aura físico, de emanações físicas, que a gente está constantemente trocando com o meio ambiente. Tanto é que a minha camisa tem meus hormônios, a minha camisa tem todos os meus vícios, a minha camisa tem todas as minhas qualidades, porque isso é caracterizado pelos hormônios. E aí os meus hormônios estão na minha camisa. Aí se alguém pegar a minha camisa e fazer uma magia com ela, eu tenho produtos meus na minha camisa, dos meus hormônios, porque 1 centímetro atravessa a roupa. Imagina uma roupa íntima, também tem, mas por isso que são usadas em magia. Isso é a aura física. Aí nós temos a aura vital. A gente tem também 2,5 centímetros envolvendo o nosso corpo, todo o tecido tegumentar que é a pele e o aura vital, onde se eu tiver pouca vitalidade, eu sugo vitalidade do meio ambiente. E esse aura, ele é meio murcho, ele é meio aberto, aí entra a doença, entra bactérias por esse aura. Depois, se o aura, se eu tiver muita saúde, eu emano pelo todo o meu corpo essa saúde. Quem chega perto de mim sente um corpo saudável. É como um bebê. O bebê tem muita força vital, porque ele toma leite, depois ele recebe muita vitalidade da mãe, ele voltou de um processo placentário que estava envolto dentro de energia vital. Todo bebê tem muita energia vital porque ele cresce rápido. É o que tem mais energia vital. E quando a gente pega um bebê no colo, a gente sente muita energia vital. Até gostoso, até que ele não suja a gente. É gostoso segurar um bebê, tem muita energia vital. Depois nós temos o aura que a gente chama astral. O nosso corpo astral é igualzinho ao corpo físico. Se vocês vissem o meu corpo astral, se ele saísse, é exatamente igual ao meu corpo físico. Aí vocês vão ter um sósia meu aqui, igualzinho, sem tirar nem pôr. 95% da nossa matéria astral está no corpo igual ao nosso. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Mas 5% está no aura, que forma um grande ovo onde eu levo os limites do meu braço. Recebe esta influência. Os meus sentidos, as minhas emoções, os meus instintos. Na hora que eu chego perto de uma pessoa, eu exerço influência sobre ela, ela exerce influência sobre mim através do meu aura. Porque o meu aura tem 1 metro. E o dela também tem 1 metro. Então, se eu estiver a 1 metro de distância dela, não existe influência. Mas se eu me aproximar dela, existe a influência, porque o aura dela está entrando no meu campo de percepção. Imagina um ônibus cheio, o metrô cheio, é uma influência. A gente sai de lá arrebentado de influências áuricas. Tem muita influência. Depois existe o aura mental, que é um quarto aura, que é como o astral. Envolve praticamente do centro do cérebro, ele envolve totalmente o nosso corpo. E na parte de baixo ele é um pouco mais alongado. Nós temos 4 auras. E esse aura é exatamente o mecanismo para formar os egrégoras. E onde os egrégoras atuam. Eu tenho meu aura mental, eu vou numa reunião de imbecis. Cretinos, idiotas e imbecis. Aí o que acontece? Eu vou sendo bombardeado com aquele negócio lá. Eu vou recebendo influências negativas em cima do meu aura. Aquele egrégora da imbecilidade, aquele egrégora da ignorância que está lá, exerce influência sobre mim. Exemplo de fanatismo. Eu não sou fanático, mas se eu vou numa reunião de fanáticos, o que acontece? Pode ver, o cara não quer entrar, não quer falar, mas de repente ele começa a discutir, porque ele entra no fanatismo. Aquela imbecilidade do fanatismo cria um egrégora. E esse egrégora, ele começa a exercer influência no meu aura, e ele entra no meu aura, pronto, ele já me joga influências de fanatismo em cima de mim. Aí eu passo a sofrer o fanatismo. Aí eu vou num local de pessoas que têm pensamentos positivos, pensamentos criativos. Eu entro lá, exerço influências positivas, eu tenho influências positivas também.